Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Lúcia Trevisan, eu sou professora de literatura no programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu estou aqui hoje, a convite do Caio, para falar com vocês sobre um escritor mexicano bastante famoso, bastante conhecido, que é o Carlos Fuentes. O Carlos Fuentes, ele faleceu há alguns anos, não muitos, é um escritor que viveu bastante e tem uma produção bastante interessante, bastante importante dentro das letras latino-americanas, e também tem uma projeção como um sujeito intelectual latino-americano que eu quero também aqui comentar. Eu estudei o Carlos Fuentes, a obra dele, tanto no mestrado como no doutorado, então é um escritor bastante caro, bastante querido para mim e importante na minha carreira acadêmica, né? Então, o título, né, dessa fala que eu trouxe é Carlos Fuentes, o escritor, a linguagem e a realidade, justamente porque eu quero pensar na figura dele, né, como escritor, como essa figura, né, que tem uma ação, que significa ser um pouco um arauto, né, um sujeito que traz, que tenta traduzir, pensar problemas e discutir questões da América Latina, especialmente da América Latina. Eu quero trabalhar também a linguagem dele, né, como ele construiu, né, determinadas formas de narrar importantes, que eu quero aqui trazer um pouquinho para vocês, e a realidade, ou seja, de que maneira ele foi um sujeito que observou, que pensou uma situação histórica, questões políticas, sociais, culturais, transformou isso em palavra e teve essa voz, essa presença no continente. Como a gente vai ver na sequência, nós temos aqui, né, ele morre em 2012, né, nasce em 28, morre em 2012, como eu falei, mexicano, filho de pais diplomatas, um sujeito que teve uma vida, circulou por muitos lugares da América Latina, morou em diferentes lugares, morou até no Rio de Janeiro, então um sujeito muito vinculado com as tradições e as raízes das culturas hispânicas e latino-americanas. E eu fiz aqui uma apresentação desse sujeito, desse escritor, dividindo assim o Carlos Fuentes e a palavra e o Carlos Fuentes e a leitura. Quando eu penso no Carlos Fuentes e a palavra, é justamente porque ele foi um escritor extremamente prolixo, um escritor, foi romancista, foi contista, foi ensaísta, foi crítico, fez crítica até de ópera, foi jornalista, fez programas de televisão, então um sujeito obsessivamente entrevistado, inquirido, exigido, um sujeito que tinha uma opinião sempre a dar sobre as coisas, uma figura pública importante, tanto no México como também no contexto latino-americano. E eu também penso nele na perspectiva de ser o escritor e o leitor, né? Ele era realmente um sujeito que tinha ele era leitor dos textos formadores da história da cultura latino-americana, né? O leitor crítico, né, desse grande panorama político do século XX, né, um leitor crítico também da literatura universal. Então ele vai ter ensaios sobre escritores, assim como ele vai ter ensaios sobre questões políticas, né, um sujeito com um posicionamento crítico e um ávido leitor, né, um sujeito que deixava transparecer nas suas obras toda essa sua formação literária e sociológica e antropológica, né, que eu vou continuar mostrando aqui para vocês, tá? Então, nós temos aqui, na sequência, que pensando, né, esse universo literário, né, do Carlos Fuentes, quando você fala, bom, vou ler esse escritor, que é bacana ler dele. Se vocês olharem na internet, pegar lá as obras, vocês vão, é enorme, ele tem ações em todas as esferas da escritura. E, então, se a gente pensar no universo literário, que quem sabe vocês se animam aqui a conhecer alguma coisa, quando você entra nos textos dele,
de ficção, são todos textos que vão sempre permitir propostas muito amplas para pensar. Então, ele vai, o texto literário resvala na literatura, na antropologia, na filosofia. Então, as chaves para ler o cosmos narrativo do Fuentes é múltipla, é uma chave múltipla. E o que acontece? É um escritor que exige muito do seu leitor, né? É um escritor que provoca você com outros textos, né? E muitas vezes ele escreve textos de ficção e ensaios, um pouco explicando o outro. Então, assim, é uma grande aventura intelectual conhecer a obra desse escritor. Eu quero trazer aqui, na sequência, mais umas questões aqui para vocês. Tem um elemento, né, que eu acho que é bem significativo, emblemático da obra do Fuentes, que tanto na obra ensaística como na obra ficcional, você vai ter uma reflexão sobre a multiplicidade de culturas que são formadoras do sujeito latino-americano. Então, ele tem um grande livro de ensaios que foi publicado nos anos 80, chamado El Espejo Enterrado, o Espelho Enterrado, que ele traça um grande panorama sobre as culturas dos povos latino-americanos. Então, ele vai falar das questões da presença europeia, vai falar da presença das culturas indígenas múltiplas e da presença da cultura africana, né? De que maneira todas essas culturas interagem e elas são formadoras, né, de uma multiplicidade cultural que é um viés, é uma forma de olhar o mundo, tá? Então, essa talvez poderia ser considerada uma matriz, né, para a leitura, uma diretriz para pensar a obra ficcional. Quer dizer, se tem algo que o Carlos Fuentes se preocupou, foi pensar nisso, foi pensar nessa multiplicidade de culturas que estão aqui e que fazem a gente perceber estar no mundo de uma maneira muito particular. Eu vou, na sequência, mostrar outras coisas. Aqui eu tenho uma imagem dele, ainda mais jovem. Ele tem do prêmio Miguel de Cervantes, ele foi um escritor muito premiado, não ganhou o prêmio Nobel, mas ganhou prêmios muito importantes no âmbito das letras hispânicas. No prêmio Miguel de Cervantes, que ele ganhou em 88, ele faz um discurso muito bonito, que está aí publicado. Ele pergunta assim, quem é o autor do Novo Mundo? Quem são esses escritores? Ele tinha uma preocupação sobre esse ser escritor nesse universo latino-americano. E ele vai falar, o autor somos todos nós, aqueles que imaginam incessantemente, e sabemos que sem a nossa imaginação, a América, que ele vai chamar, é um nome genérico dos mundos novos, deixaria de existir. Então, essa necessidade de colocar o universo imaginativo da criação ficcional como um elemento que é parte desse sujeito do Novo Mundo, desse escritor, imaginar esses novos territórios, esses novos lugares. Mais para frente, eu vou falar aqui para vocês como ele pertenceu a uma geração que foi conhecida como o boom dos escritores latino-americanos. Aqui tem algumas, eu coloquei essas imagens, tem uma foto dele com o Cortázar, aqui abaixo uma foto com o Vargas Llosa e o Garcia Marques, são todos escritores muito emblemáticos dessa segunda metade do século XX, que foi entendida como, ou foi conhecida como esse boom no sentido de explosão mesmo. É o momento que as letras do continente ganham um espaço bastante grande das letras da literatura mundial, da literatura universal. E o Fuentes insiste que o papel do escritor é criar, é mostrar essa face desse lugar, desse continente. Então, ele vai dizer que as formas narrativas, né, que vão pertencer a esse momento do boom, ele está falando desse lugar, elas têm uma estética inovadora e é uma condição para revelar uma realidade latino-americana diferenciada. Quer dizer, para falar de um sujeito marcado por diferenças e multiplicidades, era necessário uma nova forma, uma renovada forma de construção literária, de construção estética. E aí, na sequência,
num livro de ensaios que ele tem, não, anterior, que é o La Nueva Novela Hispano-Americana, ele vai, é um volume de ensaios em que ele reflete, né, ele faz considerações sobre os escritores do boom. Então, como eu disse, ele fala de literatura, ele fala de cultura, ele fala de política e escreve ficção, né? Então, ele diz assim, então essas obras, e aqui ele vai elencar várias obras muito emblemáticas do boom, são Los Passos Perdidos, que é um texto um pouquinho anterior do Alejo Carpentier, o Rayuela, o romance super famoso do Cortázar, o Cem Anos de Soledad, do Garcia Marques, o Caça Verde, do Vargas Llosa, o Labirinto de la Soledad, que é um livro de ensaios do Otávio Paz. Então, todo esse caudal de textos literários, ensaísticos, ele vai chamar que são as mitologias sem nome, que estão anunciando o futuro da América. Então, ele vai entender o escritor e o texto literário como um elemento capaz de explicar, de traduzir, de contar, de trazer a reflexão sobre o sujeito latino-americano, né? A nossa origem também dentro dessa mitologia literária, né? Na sequência aparece outro trecho desse livro de ensaios, que ele vai dizer: a novela hispano-americana se apresenta como uma nova fundação da linguagem. Então, quer dizer, como usar de maneira diferenciada essa linguagem, que é uma linguagem herdada, no caso aqui o espanhol, mas ela vai ser reinventada nessa nova novela. Então, a gente está ali na efervescência dos anos 60, na efervescência do boom, e o Fuentes é protagonista desse momento, tá? Então, eu vou falar de algumas obras na sequência que ele tem, né, produz nesse momento, e outras um pouco posteriores, porque ele viveu e continuou publicando até 2000, ele morre em 2012, e até ali os últimos momentos ele estava escrevendo, inclusive, obras póstumas que surgem aí, que ele tinha, talvez, ali já em esboço, são depois publicadas. Aí eu coloquei essa foto aqui, que é o Borges com o Otávio Paz, né? Dois grandes representantes. Eu quis que vocês pensassem um pouco o contexto desse escritor, né? Ele está nesse lugar, é esse momento em que ele tem essa voz e tem essa inserção, né, no universo tanto das letras hispânicas como das letras mundiais. Ele vai se inserir nesse contexto, tá? É um momento muito diferente do nosso, mas, e aí tem um ensaio, que eu não vou ler tudo, mas o Otávio Paz escreve um texto comentando a obra do Fuentes, e ele diz que tem uma frase, quando ele lê o Fuentes, ele pensa, né? Diga-me como você fala, eu vou te dizer quem você é, né? Dime como hablas e te direi quién eres. Então, a importância da sua forma de falar, isso tem muito a ver com o que o Fuentes acreditava que era ser escritor na América Latina, ser esse sujeito capaz de traduzir as muitas vozes que compõem o universo cultural, social e histórico dos países da América Latina e da América Central e o México e tudo mais, tá? Na sequência, então, a gente vai ver né, dentro de tudo isso, tem um eixo temático que eu vou mostrar para vocês, que ele teve uma grande preocupação na obra de ficção de trabalhar temas históricos e também identidades, né? Então, eu diria que na obra do Fuentes tem dois momentos históricos que ele vai se ocupar de forma muito constante. Um é a conquista do México, ou a conquista da América, ou seja, a chegada desses europeus em terras do Novo Mundo, e o que significou isso? Porque é um primeiro grande momento da prática das interrelações culturais, da tolerância e da intolerância, né? E outro tema que também a gente vai perceber é a questão, no caso aí mais particular do México, que é a Revolução Mexicana. Quer dizer, ele transita sobre esses dois momentos e sempre pensando a história como uma forma de compreensão dessa formação identitária que todos latino-americanos carregamos, né? Vamos lá, o próximo. Eu quero ver com vocês
No próximo slide, tem pensando na questão da conquista, eu vou comentar 3 romances, tá? Muito rapidamente, só para vocês, sei lá, talvez, na verdade são 2 romances e uma obra de teatro, ele também escreveu teatro. Então, o primeiro romance dele, que se chama A Região Mais Transparente, é um romance de 58, tem uma obra teatral chamada Todos os Gatos São Pardos, e tem um romance muito conhecido, um romance muito premiado, que é o Terra Nostra, de 75. Então, eu vou comentar um pouco, são todos textos em que ele vai, de diferentes maneiras, pensar esse momento de embate de culturas e daí pensar as identidades dos sujeitos latino-americanos. Podemos ir para o próximo, que é o que eu vou falar no próximo slide, tem a questão desse romance, que é o La Región Mais Transparente. É o primeiro romance dele. E o que é bacana, esse romance, ele surge, lógico, ele é posterior a um livro de contos que eu até coloquei aqui, chama Os Dias Enmascarados, né, Os Dias Mascarados, que é um livro de contos de 54. A primeira publicação dele são esses contos. E logo ele, 4 anos depois, publica esse romance, é um romance que causa muito, muito impacto. Então, é interessante como todo esse pensar, né, a presença da tradição europeia e da tradição indígena vai estar aqui nesse romance. Então, eu vou comentar só o argumento, está no próximo slide, o argumento do romance, que é um romance, assim, hoje talvez ele até seja um pouco mais difícil para a gente ler, porque ele usa daquelas técnicas de colagem. Então, assim, você entra no universo dos anos 50, né, de 58, então ele traz trechos de música, referências ao cinema, então é um texto que se você começa a ler, você fala assim, nossa, você mergulha em outro tempo. E ele vai falando das classes sociais, ele vai compondo um grande panorama da Cidade do México, porque aí o nome, La Região Mais Transparente, é uma frase, vem de uma frase do Humboldt, que quando ele viu a Cidade do México, ele falou que era a região mais transparente. Claro que hoje, com toda a poluição, não é mais tão transparente. Mas, assim, é um grande retrato da Cidade do México dos anos 50. Então, assim, é muito interessante como trabalho de construção estética e de referencialidade também. Qual que é a história? Tem nesse ali um personagem, que é esse tal Ixca Cienfuegos, que é um sujeito que participa de todas essas camadas sociais, tem os mais desfavorecidos, tem os banqueiros, tem a elite intelectual, e você vai circulando naqueles universos todos, e esse personagem vai em todos. E ele é um herdeiro que quer restaurar a ordem das civilizações pré-hispânicas no México do século XX. Claro que ele fracassa. Mas, assim, ele percorre todas essas diversas classes sociais buscando uma vítima espontânea para participar de um sacrifício ritual asteca. Porque, dessa forma, a glória do passado mexicano seria restaurada. É esse o argumento. Então, assim, você vai o tempo todo observando os embates culturais. É um belo romance, enfim, muito rico, muito instigante. Está traduzido para o português. No próximo, eu acho que ainda tem alguma coisa. Não, já vou comentar com vocês essa obra de teatro, que ela é muito, muito diferente, né, do romance, muito fácil de ler. Chama Todos os Gatos São Pardos. O nome é um ditado que a gente tem em português, né? À tarde, todos os gatos são pardos, quer dizer, todo mundo se parece, né? Os gatos são todos meio iguais no fim da tarde. E esse é, de novo, um texto em que as questões europeias e indígenas estão postas, só que de uma outra forma. Lá era o Ixca Cienfuegos, lá no meio da cidade. Aqui é uma peça histórica. E ela trata qual momento? É o momento da chegada do Cortés nas terras do Novo Mundo. Então, como ele conhece, é todo um percurso histórico, assim. E os personagens, é um teatro, né? Chegou a ser encenada, é um teatro, e então tem lá Malinte, que conversa, e
assim, tem uma base histórica, por isso que eu falei, o Fuentes é um leitor, né? Então, lê esse texto do Fuentes, você vai confrontar todos os seus conhecimentos. Se você já leu a Carta de Hernán Cortés, os relatos do Bernardo Dias del Castillo, os códices, as lendas mitológicas, né, que tratam dos personagens como Quetzalcóatl, Catlipoca, se você tem, ele traz isso para o texto. Só que tem um elemento a mais. Em 71, quando ele publica, é um momento posterior de um evento muito dramático na história do México, que foi um massacre de estudantes na praça de Tlatelolco, que foi em 68, um massacre da repressão mesmo, de um governo autoritário, que naquele momento era o governo, o presidente Díaz Ordaz, que vai, enfim, é uma cena muito, é uma coisa muito brutal, morrem centenas de jovens nesse dia. Então, por isso que, porque aí, de novo, Fuentes termina essa peça de teatro fazendo alusão a isso, à Praça de Tlatelolco, aos outros crimes. Por isso que todos os gatos são pardos, no sentido de que todos os autoritarismos são semelhantes. Então, assim, é uma peça muito interessante e dá para ler assim, claro, tem referências históricas, para quem é da área de história vai amar. Bom, no próximo, eu acho que ainda falo um pouquinho do... Não, eu termino aqui essa sequência que trata desses conflitos e embates culturais com esse grande romance, o Terra Nostra, grande, primeiro porque é um romance realmente muito bom, né, grandioso nesse sentido, mas ele também é grande, tem quase 1000 páginas em algumas edições, né? Então, o Terra Nostra não é aquela novela que já teve aí há alguns anos. Ele é uma alusão ao Mare Nostrum, né? De como a Espanha ela vai ter um território enorme, né? Então, o Terra Nostra conta a história justamente do mundo europeu e do mundo latino-americano, como esses dois mundos entram em contato. Na sequência, é um romance complexo, com uma estrutura também propositalmente complexa, fragmentada, e ele tem grandes eixos temáticos que estariam relacionados à questão da história, da religião e da literatura. Então, os personagens são personagens da história, as questões religiosas estão postas, tanto do catolicismo como de religiões mais antigas, e a literatura também faz parte desse romance personagens literários, o Don Quixote, a Celestina. Então, ele faz um caldeirão de situações temáticas. E o eixo estrutural é um eixo mais fragmentado, o romance está dividido em 3 partes, que eu vou mostrar no próximo, que não é ainda aí. Tá dividido, mas eu falo, está dividido em 3 partes, é o Velho Mundo, o Novo Mundo e o Outro Mundo, tá? Aqui eu estou mostrando dos 3 eixos, né? O eixo histórico tem o protagonismo, aí eu pus a foto que é o Felipe II, né, o romance se passa, né, na parte do Velho Mundo, no momento da construção de um monumento chamado Escorial, que é um monumento, né, que o Felipe II vai construir, é um palácio mausoléu, e ele traz ali os mortos dos outros reis estão ali, imperadores estão enterrados ali no Escorial, e é nesse momento, é esse sujeito super centralizador, marcado por uma religiosidade bastante intolerante com as outras possibilidades, né, de expressão e de crença, é esse o sujeito que é o protagonista da conquista do México e ali naquele momento, né, em 1492, Colombo descobre, depois em 1519 os espanhóis, né, na expedição de Hernán Cortés chegam ali em Veracruz, e em 1521 tem a conquista da cidade do México, Tenochtitlan. Tudo isso tá? Então, as questões religiosas, então, e a literatura, porque os grandes narradores, né, são figuras da literatura, como a Celestina, como o próprio Don Quixote, o próprio Dom Juan. O que o Fuentes está querendo com isso? Ele quer perceber uma mentalidade, por isso que ele vai para a literatura. O que forma
o novo mundo, não são só os fatos históricos, mas é uma mentalidade que surge, é uma tradição literária, é um acreditar. Isso tudo vai formar o nosso modo de ser, né? O sujeito latino-americano com a sua tradição histórica, mas também cultural e literária, né? No próximo, eu acho que eu tenho a divisão dos capítulos, né, do romance, que na verdade são partes, né, são muitos capítulos. Então a gente tem toda esse caudal de informações sobre a Espanha do século XVI e XVII, as seitas hereges, a religião cristã. Depois, no Novo Mundo, a gente tem toda uma percepção por parte dos que aqui estavam, dessa chegada, né? Então tem todo essas crônicas da conquista, tem um recontar as mitologias pré-hispânicas, as cosmogonias, tá? Então, e no outro mundo, que é a terceira parte, como tudo isso vai confluir, religião, filosofia, literatura, criando todo um universo formador de uma mentalidade, de um momento, né? Então, vamos indo, esse romance é um romance muito desafiador, tá? Assim, é um romance que tem uma brincadeira no México que quando você começa, se diz que vai ler o Terra Nostra, você precisa ganhar uma bolsa de estudos, porque realmente ele requer energia. Mas se você se envolve com aquilo, é um romance muito prazeroso também. Você mergulha numa grande narrativa sobre os povos da América Latina, né? Então, aqui eu já falei, né? Então cada recorte que está ali sempre tem um sentido mais profundo, né? Nada do que está ali foi posto ao acaso, tá? Então, ler isso é perceber um pouco um posicionamento, né, ideológico do Fuentes com relação ao embate e às formações culturais, que eu disse lá no começo. Se tem um eixo da obra dele, é esse, quer dizer, assim, é pensar essa multiplicidade de culturas. Tudo bem, todos nós sabemos que vivemos em locais onde tem o convívio, nem sempre amistoso, mas de diferentes culturas, diferentes religiões, de diferenças, né? E o Fuentes vai querer entender como isso tem uma gênese, como isso vem de algum lugar, né? A nossa tolerância e intolerância. Então, o Terra Nostra talvez pudesse ser considerado como o texto em que isso ganha total excelência dele como escritor, né? Todas essas ideias que fervilham nos ensaios, nos textos, nas análises, nas opiniões, ganha a forma literária do Terra Nostra. E não é à toa que ele faz um texto que desconstrói a narrativa histórica. Ele vai desconstruindo, né? Justamente para que a gente perceba como a história é sempre construída, como eu tenho que ter uma postura crítica, como eu preciso olhar a história que está se dando, os poderes que estão se anunciando, que vão se construindo, que vão se legitimando, né? Então, entrar no Terra Nostra é viver esse quebra-cabeça da história, né? Então, é muito instigante também, ainda que desafiador. Mas vamos lá. Tem mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Como eu comentei, a Revolução Mexicana é um eixo importante. Então, a gente tem um romance muito conhecido, famoso, chamado La Muerte de Artemio Cruz, de 62. É um romance que eu vou comentar um pouquinho. E o Gringo Viejo, que é de 85, que tem até um filme sobre. São dois textos que têm uma forte reflexão sobre a Revolução Mexicana, no que ela significou enquanto tentativa de romper certa cadeia de pensamento autoritário, que depois a gente, enfim, como quase a imensa maioria das revoluções também, elas acabam, vamos dizer, traindo seus próprios objetivos iniciais, né? O Simão
Bolívar, não, é o Simão Bolívar ou o San Martín, agora eu me confundo, que são os grandes libertadores. Ele diz que lutar numa revolução é como arar no mar, né? Você faz e não chega, né? Então, mas é muito interessante o romance La Muerte de Artemio Cruz. Vamos ver, eu acho que eu trago aqui algumas coisas sobre ele, muito breves. É um romance que está aí, e eu acho bem interessante porque ele tem um argumento que ali naquele momento enfim, tem o seu lugar de inovação, né? Mas depois ele foi muito copiado, que é a história é o moribundo. O Artemio Cruz é um homem que está à beira da morte, né? Então, como ele vai lembrar a própria vida? Lembra um pouco o Leite Derramado lá do Chico Buarque. E o Fuentes vai usar um recurso estético que eu comentava com vocês, ele sempre tem um jeito de inovar, que é pensar no jogo com as três vozes narrativas. Tem o eu, o você e o ele. Então, o Joe, tu e ele. Né? Então, eu acho que está no próximo essa divisão, tá? Está um pouco pequeno aí. Então, essa inovação formal é uma marca mesmo do texto, né? Do La Muerte de Artemio Cruz. Então, como eu falei, é um moribundo que repensa a sua vida, né? Então, o Joe é a pessoa, a voz narrativa que vai sempre mostrar, né, o que está acontecendo com o Artemio Cruz ali no seu leito de morte, né? O tu é como fosse uma voz do subconsciente que vai narrando a história do personagem sem respeitar muito a cronologia. Então, vai mostrando um pouco a história dele, esse tu. É como se fosse impondo, né, o que ele fez. E o ele é uma forma, de uma certa forma, ter um nivelamento assim mais lógico dessa narrativa que permite que você vá vendo a história. Né? É a história daquilo que se chamou na Revolução do soldado afortunado, né? Aquele que ganha, lucra com a Revolução. E no caso do Artemio Cruz vai acabar se transformando num latifundiário. De uma certa forma, ele luta contra uma coisa e depois se torna essa mesma coisa. Né? É um texto muito interessante que, claro, está pegado num fato histórico, muito distante da nossa realidade, mas ele traz, primeiro, uma forma de narrar muito interessante e coloca em questão muitas reflexões éticas mesmo, né? Então é um texto bastante interessante. No próximo, acho que eu não falo não. O próximo eu vou falar esse texto, que se todos esses que eu falei, vocês ficaram animados, gostaram, eu vou deixar o último, esse é mais palatável, está traduzido também, é uma novela, né, é um texto mais curto, e é a inserção, né, muito emblemática do Carlos Fuentes na esfera da literatura fantástica, né, que ele também foi um mestre nessa arte de escrever literatura fantástica. Nos primeiros contos ele já enveredou por esse caminho, ele ganha a expressão completa em Áurea, mas ele vai continuar falando disso em textos posteriores, lá dos anos 80, como Constância e outras novelas para vírgenes, e outros textos posteriores. Então, ele tem uma inserção na literatura do fantástico. E eu escolhi esse primeiro, que eu acho que vale a pena, e segundo, que apesar de que a gente apesar que estejamos diante de um texto do fantástico, ele continua trabalhando as questões da história, da identidade, da formação cultural do mexicano e do latino-americano. Por isso que eu quis montar esse, que eu acho que é tradutora, essa ideia tradutora de quem é o Carlos Fuentes, tá? Então, é uma novela, né? Ele vai elaborar de uma maneira muito cuidadosa o gênero fantástico, até com certas imagens, como a casa, né, mal assombrada, a figura, a presença ali de uma mulher
pouco espectro, um pouco bruxa, um pouco vampira. Então, ele dialoga com inúmeras imagens já sedimentadas numa literatura fantástica, mais tradicional. Ele cria toda a atmosfera, né, para quem não conhece nada do enredo do Áurea, a história de um sujeito, e ela está narrada na segunda pessoa também, no tu. Né, o romance, a novela começa, você lerá esse anúncio, parece dirigido a vocês, fala, nossa, mas quem é esse você? Sou eu, é o personagem, quem que está falando, né? Então, isso tudo é uma bela proposta estética que ele faz, então causa um estranhamento, você se sente um pouco prisioneiro daquele narrador que está te mandando ali as coisas, você fica muito colado no personagem, que é esse Felipe Monteiro, que vai atrás desse anúncio, entra na casa da senhora Consuelo, que tem a sobrinha misteriosa que é a Aura, e de lá não vai sair mais. Tem uma grande revelação a respeito de quem são as mulheres donas dessa casa e de quem ele é, tá? Então, esse aqui eu não vou querer contar tudo, porque eu não gostaria, no próximo ainda falo mais umas coisas, mas eu quero que vocês, quem sabe, né, se animem para ler. Então, a gente tem os muitos sentidos do insólito, ou seja, aquilo que não é sólido, que não é do plano do real, do que nós entendemos como real, e também as imagens do terror, né? E elas vão surgir nesse foco narrativo da segunda pessoa, que é uma forma de revelar uma sobreposição de vozes e sujeitos, né? Então, esse tu, esse você vai guiando o personagem, e é um personagem que percorre também diferentes tempos, tá? Eu vou falar disso na sequência, que o Felipe, que é o personagem aí que foi que vê o anúncio, vai ver o que é aquilo, vamos ver no próximo slide, ele é um historiador. Então, ele foi chamado para construir, olha só, para escrever a biografia do marido dessa senhora, lá da senhora Consuelo, dona dessa casa, dessa mansão mal assombrada, tal. E aí, ele vai... Então, vocês veem, ele é um historiador, vai fazer a história do outro, e aí nisso ele vai descobrir uma série de coisas sobre aquela mulher, sobre a sobrinha, que não é bem uma sobrinha, é um espectro, e sobre ele, tá? Então, a gente vai ver nesse texto as imagens do México antigo, da mitologia, a usurpação das identidades, né, dos espanhóis. A gente passa pelo século XIX com o Império do Maximiliano, né, que o México no século XIX teve o Império Francês, que depois vai ser, né, derrubado, e depois vem a Revolução, né? E também ele vai falar do México contemporâneo, né, nesse esforço de entender as identidades plurais. Então, assim, todo o trauma da conquista, a experiência da colonização, são ali referendados também no texto do Áurea. Então, assim, ainda que ele esteja fazendo uma novela fantástica, ele não vai perder o universo das reflexões históricas e sociológicas. No próximo, eu ainda falo um pouco disso, que são os tempos mexicanos, né? Inclusive, o Fuentes tem um livro de ensaios que chama Tempo Mexicano, e ele vai falar desses muitos tempos, né? O tempo circular, o tempo linear, como a concepção de tempo ainda está presente, né, na América Latina, quer dizer, existe temporalidades que convivem, uma vez que tem culturas regidas por formas temporais diferentes. Ele diz assim que a coexistência de todos os níveis históricos no México é só um signo externo de uma decisão subconsciente dessa terra e dessa gente. Todo tempo precisa ser mantido. Por quê? Porque nenhum tempo mexicano se cumpriu. Então, é muito interessante que aqui ele está falando do México com essa sobreposição de culturas e tempos. E isso está no Áurea, porque a personagem é uma mulher que ela quer permanecer na sua juventude. Então, ela se sobrepõe no tempo. Da mesma maneira que esse falecido marido, que o outro está lá, ele também se sobrepõe na figura desse personagem que foi ali incauto, mais ou menos, para atuar
né, nesse universo da narrativa, tá? Então, é uma novela bem complexa, mas muito gostosa de ler. Deixa eu ver se ainda tem mais um. Tá, aqui eu já vou concluindo. Então, o Carlos Fuentes, né, nesse caso aqui, utilizou o gênero fantástico para provocar, né, evocar outras possíveis realidades. Questiona o discurso unívoco, cria narrativas com jogos, e tudo isso, de uma certa forma, é para pensar a história e a diversidade cultural do seu país. Então, o meu objetivo aqui com essa exposição era apresentar o escritor, apresentar a sua inserção no universo da literatura e da cultura e da história, trazer algumas obras que são muito emblemáticas, que são muito significativas, né, na grande produção dele, e deixar esse elemento, né, esse eixo orientativo para a leitura do Fuentes. É um escritor que se preocupou em pensar a América Latina, na profundidade das suas culturas, né, da sua multiplicidade cultural. Então, eram essas aqui as minhas palavras, espero que tenham gostado e que tenham aí ficado com curiosidade de conhecer alguma coisa e ler algum texto do Carlos Fuentes. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.